Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que vai receber a palavra do Senhor. Gente, como Deus é tremendo, né? Sempre nos ajudando, a palavra de Deus nos alimenta, nos dá força, coragem, nos direciona, nos ensina também o caminho que devemos andar, né? Nós temos que ouvir sempre a palavra do Senhor, amém? Confiar na palavra de Deus, amém? Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, né? Parece que tá tudo normal, mas não tá não. A gente precisa tomar muito cuidado. O Senhor fala orar e vigiar, né? A gente tá vendo lá do mundo, Israel, e o negócio tá complicado pro lado de lá. Parece que é bonito, mas não é não. O negócio tá feio. A gente tem que orar por Israel, amém? Que Deus tenha misericórdia, né? Bom, o salmo hoje que eu senti Deus tocou no meu coração foi o Salmo 1, né? Fala sobre os justos e os ímpios, né? Aqui Deus está nos ensinando que o justo, sempre serão abençoados pelo Senhor, né? Até a gente fala que o Senhor na Bíblia fala que o Senhor, ele responde às orações do justo, amém? Mas os ímpios, que são esses escarnecedores, aqueles que vivem praticando maldade, são perversos, zombam das coisas de Deus, distorce a palavra de Deus, esses terão o seu fim, tá? Muitas vezes a gente sente, quando a gente se sente ameaçado, ou alguém nos ataca, ou a gente sente alguém vem tentar arrumar encrenca com a gente, ou persegue a gente fica assim, as coisas acontecem conosco, e a gente olha para aquelas pessoas e a gente vê que as pessoas estão lá vivendo a vida delas, estão felizes, estão ricas, estão isso, aquilo, mas só que nós não temos que se preocupar, porque o dia do perverso tem o seu fim. Não precisamos de orar para Deus ter misericórdia deles, que eles se arrependam do que eles fizeram, né? E que eles se arrependem e vão para o caminho de Deus, se convertam, né? Nós não podemos desejar mal nem para os ímpios. Nós vamos pedir a misericórdia do Senhor, porque eles sejam tocados, se convertam, se arrependam daqueles que fazem. Muitas vezes eles nem se arrependam, né? Eles acham que eles são donos da verdade, né? Aqui fala no Salmo, no versículo 1, que eu coloquei, postei, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, amém? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite, glória a Deus. Ele, no versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, aleluia, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, amém? E nem os pecadores na congregação do justo, aleluia. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, aleluia, glória a Deus. Então, o Senhor está nos dizendo que bem-aventurados é os homens que confiam no Senhor, que depositam a sua confiança no Senhor, né? E se alegram na lei de Deus, na palavra do Senhor, no Senhor, amém? Mas aqueles que andam nos caminhos dos ímpios, seguem o caminho, más conversações, influência do mundo, né? Esses acabam, distorcem a palavra do Senhor, que a gente está vendo muito isso hoje em dia, né? Muitas crenças, muitas religiões aí, a gente vê muita coisa acontecendo, distorce, né? Tentam fazer do jeito deles, da maneira deles, né? Então, esses aí esses são os perversos, são os ímpios, né? Os pecadores. E a gente precisa tomar cuidado com essas pessoas, né? E não podemos nem ter convivência com essas pessoas. Precisamos tomar cuidado com quem nós convivemos, com quem nós falamos, a nossa vida, com quem nós sentamos, né? Porque muitas vezes aquela pessoa, ela quer te levar para o caminho do mal. Ela é usada, ela já tem aquilo dentro dela e ela não se preocupa com aquilo que ela faz de errado. Ela não liga para o pecado que ela cometeu. Para ela tanto faz, ela não liga, ela não está nem aí com a lei de Deus, não está nem aí. Esses terão fim, irão para a ruína. Mas aqueles que têm prazer na lei de Deus e a lei medita de noite. Então aqueles que ouvem a palavra de Deus, né? E aqui fala, aconselha até o Salmo, nós meditar, ler a Bíblia, né? A Escritura Sagrada do Senhor, para Deus dar direcionamento, nos iluminar nos caminhos, né? E nos ensinar o caminho que devemos andar, para que nós não tropecemos, não ande no conselho, nem no caminho dos ímpios, dos pecadores, né? E tem que haver também um arrependimento. Deus quer que todos se salvem, né? Deus quer que até o ímpio se arrependa daquilo que ele fez, o pecado dele, que ele se arrependa e se converta, né?
Então volte para o caminho de Deus, né? E não ele viva, porque Deus não deseja, Deus não quer mal de todos nós, Ele quer o bem de nós, amém? De todos nós salvamos, amém? Aleluia. Então nunca pense, Deus não, Deus não. Deus quer o bem de todos nós, amém? Então, só que o perverso, geralmente, ele quando comete maldade contra o irmão, ele não se arrepende, ele acha que ele tá certo, ele é dono da verdade, né? E assim, e também para nós tomar cuidado, também o senhor fala, para nós não sentar na mesa dos escarnecedores. Qual que são os escarnecedores? Aqueles que zombam da palavra de Deus, aqueles que não tenta se opor à palavra de Deus, né? A gente vê muito nesse mundo hoje, nós estamos vendo muita influência que acontece nesse mundo hoje, né? Não só da sociedade, né? Essa geração aí, muita coisa acontecendo, que está distorcendo toda a lei de Deus, né? Que o que é errado hoje é certo e o que é certo é errado, né? Então estão sempre passando assim tentando fazer que é bonitinho e fazendo com que o próprio povo de Deus está indo para o caminho do mal, né? Está saindo da lei de Deus, porque o mundo está mudando tudo, então acho que tudo que as coisas mudaram, que a palavra de Deus mudou, a palavra de Deus não mudou, ela continua sendo a mesma, Deus fala. Ele continua sendo o mesmo, né? Então ele não muda, a palavra de Deus não, e a palavra de Deus não vai passar, pode a terra, o céu passar, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma, não vai passar a palavra de Deus, amém? E Deus não mudou, ele falou que não mudou, amém? Você tem que ouvir que Deus falou, não mudou, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, amém? Então nós temos que entender isso. O caminho dele é pro mal, ele gosta sempre de fazer, é perverso. E ele não se liga, não se preocupa que pecou, para ele não liga, ele ignora a lei de Deus. O quanto o justo ama Deus, está na presença de Deus, medita sobre a palavra de Deus, ouve o que Deus fala, o ímpio odeia as coisas de Deus, né? Ele se opõe à verdade. Então, mas o que é a verdade? A verdade é o que nos libertará. Então, a verdade, quem é a verdade? A verdade é o Senhor. É a palavra de Deus que está sobre nós, que nos liberta de todo pecado. Nós arrependemos, nós reconhecemos que nós somos fracos, falhos, pecadores, né? Nós precisamos da bondade, da misericórdia do Senhor todos os dias, mas o ímpio não. Ele acha que ele tem dinheiro, porque ele tem poder, ele acha que não precisa, né? Só que ele está enganado. O dia do mal tem o seu fim, amém? Então nós precisamos se preocupar também com aqueles que nos fazem mal, né? Porque Deus não quer nem que você deseje mal para eles. Você ore pela vida deles, né? Que eles tenham misericórdia e se arrependam daqueles que fizeram de ruim para nós, amém? Essa palavra foi interessante, porque hoje eu senti algo assim no meu coração, quando eu vinha ver na rua, vi uma coisa, e eu pensei, não, Deus, eu não quero aquilo para mim, não. Aquilo já passou, está nas suas mãos. Nem quero voltar naquilo, já foi, amém? Então, e aí no versículo 3 ele fala assim, ele é como o Senhor fala que ele é como uma árvore, o justo, né? Plantada junto à corrente das águas, que devido ao tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. O justo, ele compara o justo com uma árvore plantada junto ao ribeiro da corrente das águas, né? Que devido ao tempo, no seu tempo certo, ele vai dar o seu fruto, né? Que ele ouve a palavra de Deus, sabe esperar no Senhor, ele sabe que a promessa de Deus está sobre a vida dele, amém? E claro que ele sempre vai florescer, porque os frutos deles vai crescer e vai multiplicar, né? Porque é uma pessoa justa, então não vai ser murcha as folhas dele e nem os frutos dele. Vai dar frutos e vai ainda dar muitos e muitos frutos, amém? Então tudo que ele fará, o justo, o Senhor vai fazer ele ser bem sucedido. Mas, gente, não está se referindo bem sucedido questão financeira, porque a gente falar bem sucedido, tá falando sobre o cuidado de Deus, a misericórdia da nossa vida, a ajuda, as bênçãos de Deus, o cuidar, o proteger, né, os orientar, isso sim são os cuidados de Deus que nós temos. O justo tem o cuidado, a hora do desespero, da tribulação, o Senhor está ali para fortalecer ele, dar força, coragem. Isso sim, o justo está amparado pelo Senhor. O Senhor está ouvindo a vida do justo. E o Senhor responde no seu tempo, na hora certa, a oração do justo também, né? Amém? O Senhor, ele ama o justo, né? Porque ele sabe que o justo, ele quer sempre fazer a vontade de Deus, sempre agradar o Senhor, viver de acordo, ouvir o que Deus tem falado no seu coração, amém? Mas os ímpios não são assim, o Senhor fala. São, porém, como os palha que o vento leva. Sabe que palha, né? Aparece, basta só um vento, espalha por tudo. Então, o ímpio é isso, né? Ele não é nada. O que o ímpio é? Nada, ele pode dinheiro, fome, nada, ele não é nada. É uma palha que o vento leva, mas justo não. O justo ele tem raiz, ele tá fortalecido no quê? No Senhor, amém? Então a raiz do justo,
as flores, as plantas, os frutos sempre vão dar mais fruto, não vão murchar, né? Vai servir para alimentar outras pessoas, glória a Deus, aleluia. E sempre vai ser abençoado e protegido pelo Senhor, amém? Agora os ímpios não, são que nem palha. Vai ao vento, não são nada. Vai, né? E palha não tem nada. Vai ao vento, some, né? Agora, por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Então, o Senhor fala que se os perversos não se arrependerem do pecado deles, eles não entrarão no reino de Deus. Oh, glória! No seu juízo, né? No juízo de Deus, né? No julgamento do Senhor. Não entrarão se eles não se arrependerem. E nem na congregação dos justos. Eles não vão participar da vida dos justos, né? Eles não vão ter participação, porque Deus, ele fala aqui na igreja, na palavra dele, que tem o joio e o trigo, né? O joio também está misturado com o trigo, né? Mas tem que tomar cuidado também, isso aí, ó, tá vendo? Também tem que tomar cuidado, né? Tem o joio e tem o trigo, precisamos tomar muito cuidado, né? Até dentro da igreja tem, viu? Amém? E aí o Senhor fala assim, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor conhece aquele que ora, que adora, que quer sempre agradar a Deus, que se esforça, está dentro da vontade de Deus. Mesmo, isso significa, irmãos, que a gente não peque, que a gente não erre. Nós somos humanos. Davi mostra isso no texto o tempo todo, que ele também errou. Ele fez coisas que não agradou a Deus, mas ele se arrependeu, ele pediu perdão para Deus e ele também adorava o Senhor, mesmo diante do seu pecado, do seu erro, ele não deixou de adorar a Deus e sabia que Deus era soberano em todas as coisas, ele tinha poder em tudo, é só ele que podia ajudar ele em qualquer situação, ele reconhecia isso no Senhor, ele amava o Senhor, ele respeitava a Deus. Claro que ele foi fraco e todos nós somos humanos, mostra que nós somos humanos, que nós somos fracos, mas tem uma diferença entre o ímpio e o justo. Porque o justo é aquele que quer estar sempre dentro da vontade de Deus, da lei de Deus, e quer ouvir o que Deus tem falado e medita a lei de Deus, a palavra de Deus. Ele ama o que Deus fala, né? Ele quer sempre se redimir, ser uma pessoa melhor perante o Senhor, né? Pedir que Deus ajuda, né? Que nos transforma a ser uma pessoa moldada, uma nova pessoa. Mas o ímpio não se preocupa com isso. Além do ímpio não gostar das coisas de Deus, ele ainda se opõe à verdade, né, e distorce a palavra de Deus, que a gente vê muito por aí hoje, né, e para puxar para o lado deles, para que os povos se percam, saiam do caminho da verdade. E quem é a verdade? Jesus é a verdade, o caminho e a vida, glória a Deus. Então isso faz com que a maldade continue praticando, não há arrependimento, porque eles não se preocupam, para eles tanto faz pecar ou não pecar, eles continuam pecando e não estão aí, não tem limite para eles, né, não tem nada, se acham dono da verdade. Eles acham que o dinheiro que eles têm vai salvar, e não vai salvar, porque eles são palha que o vento leva, aqui o Jesus já falou. E o justo, o Senhor vai ter que proteger, vai guardar, vai abençoar o caminho do justo, né? Porque o Senhor reconhece que o justo é aquele que se esforça a estar na presença de Deus, quer estar uma vida vivendo para Cristo, né? Fazendo bem, sendo caridoso, né? Amando a Deus por todas as coisas, reconhecendo os seus erros, as suas fraquezas. Nós somos que reconhecer, pedir, Senhor, me perdoa, eu errei hoje. Senhor, me perdoa, eu sei que eu não devia ter falado, mas temos sempre essa consciência. Todos os dias nós pedimos perdão, porque todo dia nós erramos, às vezes nós agimos errado no dia, um dia no estresse, porque nós também somos humanos, né? Amém? Mas os perversos não. Eles continuam praticando maldade, eles não se preocupam com as pessoas, eles passam por cima de qualquer pessoa para ter o que eles querem, né? Eles não estão nem aí com a lei de Deus, não estão nem aí com a palavra de Deus. Ao contrário, a mais influência desse mundo fazendo com que o povo saia do caminho do Senhor, da verdade, e vir para essa influência maligna desse mundo, que é isso que eles querem, fazer com que o povo, né, se rebele contra Deus, porque o ímpio, ele se rebela contra Deus, ele é revoltado contra Deus, nada tá bom. Tudo que a gente vai falar de Deus, ele fala que não é assim, ele quer distorcer a palavra. Eu já conversei com pessoas que assim, eles distorcem o que você fala de Deus, eles querem que você entenda, eles querem que eles tenham a razão deles, né? E fora outras coisas que a gente vê, essas religiões, muita coisa também por aí, que tem muito isso também, né? Então a gente tem que orar, ouvir o que Deus está falando para nós. O Senhor que fala, né? Ele está nos orientando, tomar cuidado. E mais, quando a gente fala em assentar nas rodas escarnecedoras, é pessoas que zombam dos outros, porque tem gente, eu já vi isso, senta para falar mal da vida dos outros, senta para fazer fofoca da vida dos outros, tirar sarro, discriminar. Isso Deus não agrada a Deus. Se você é justo,
tá aceitando lugares que não falam mal da vida, saia desse lugar. Então você tem que sair desse lugar. Se você vê uma pessoa falando mal da outra, sai desse lugar. Não é normal isso. Você tá se misturando com os ímpios, aqueles que zombam da vida dos outros, aqueles que se acham melhor do que os outros, tirando saldo. Saia desse lugar. Saia desse lugar. Saia. Não fique no lugar, porque você vai se perder, você vai pecar também. E aí você fala, mas eu sou justo, mas eu não falo, eu deixo escutar a pessoa falar, mas aí você está enganada, você está participando daquilo. Você tem que evitar esse lugar, Deus está falando. Amém? E se você é justo, você tem que andar com pessoas que edificam a sua vida. Em vez de a gente condenar as pessoas por aquilo que elas são, nós falamos assim, ó, abençoa aquela vida, você tem misericórdia. Você começar, os crentes têm que falar assim, porque eu sei que ela errou comigo, eu sei que não sou santa, nem ela não é, nós não somos, nós temos que aprender a perdoar uns aos outros, né? Até suportar-vos uns aos outros, o Senhor fala. Mas nós temos que pedir perdão para Deus, para nos ajudar a perdoar aquelas pessoas que nos feriram, nos machucaram, nos maltrataram, né? E que temos que e perdoá-las também, porque até o Senhor, lá na cruz, que ele estava, né? Quando se crucificaram Jesus, ele falou, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, né? Você viu que Deus falou isso, que coisa linda. O próprio Jesus ali sendo humilhado, né? Crucificado. Então Jesus falou, então, quem somos nós, né? Se Deus perdoa, por que nós não perdoamos? É difícil perdoar. Eu sei que eu também já passei por isso. Não é fácil, não. Quem disse que é? Eu não vou falar pra você que é fácil. Eu sei que não é. Você tem que olhar para aquela pessoa e não lembrar o que ela fez. A gente só perdoa a pessoa quando a gente esquece daquilo que ela fez. Então, se você olhar para a pessoa e você lembrar o que ela fez, então você não perdoa. Então, temos que tirar. Sozinho nós vamos conseguir perdoar? Quem falou que consegue? Não. Só conseguimos se nós pedir a ajuda de Deus. Sim, eu quero perdoar aquela pessoa. Eu não quero carregar aquilo, porque deixar aí as coisas passadas. Então nós temos que deixar o que já se foi. Então se renovar com as coisas novas, o novo de Deus. Então nós temos que se renovar no Espírito, no Senhor, né? Para que o Senhor possa fazer morar no nosso coração. Então nós temos que deixar aquilo que já se foi. Agora, quando nós olhar para a pessoa e ver aquilo que ela fez, nós não perdoamos. Então nós estamos pecando. Às vezes, muitas vezes, a falta de perdão é que nos adoece. A falta de perdão, a nossa vida não vai para frente e os problemas e as bênçãos, as promessas de Deus não compram a nossa vida, né? Porque o Senhor fala que se você não perdoar, Ele também não vai perdoar você. Então nós temos que perdoar para ser perdoado, né? Então nós temos que entender isso que o Senhor fala. Os próprios perversos, o caminho do perverso, o Senhor fala que é o caminho, eles vão perecerá. Porque o fim deles já está garantido se eles não se arrependerem. Deus fala, ele tem um fim. Então, se alguém fez mal para você, tá? Se alguém te desejou mal, ou te levantou contra a sua vida, você não deseja mal para essa pessoa. A gente tem esse costume. Eu já passei por isso, eu não vou falar, eu já também senti assim no meu coração. Não vou enganar, eu não vou mentir, eu não tô aqui para mim, pra falar a verdade. Eu sou humana, sou um ser humano também. Eu preciso da bênção, da palavra de Deus, tanto quanto você, né? Então, quando Deus falar comigo, Ele tá falando comigo e com vocês, amém? Então, a gente tem assim, aquele sentimento de um dia essa pessoa vai pagar o que ela fez, ela vai ver. Não, não podemos falar isso. Eu errei, já falei isso várias vezes. Não podemos, sabe por quê? Porque na verdade, a justiça, o juiz é de Deus, né? Ele que é a justiça, né? E o Senhor, ao contrário, quando alguém fazer mal para nós, desejar mal para nós, ao contrário, nós temos que pedir perdão para nós poder perdoar aquela pessoa que nos machucaram, para que nós sejamos libertos, porque o pecado, a falta de perdão, ela nos aprisiona. É como se nós estivéssemos lá na Babilônia, no cativeiro, né? O povo, enquanto Deus, eles ficavam lá, mas Deus estava com ele em Babilônia. Só que eles tinham que se arrepender para voltar para sua terra. Mas, claro, que não foram todas as gerações que voltaram, porque ficaram 70 anos, né? 70 anos, mas aqueles que ficaram, era para continuar a vida deles lá, mas era para eles estar sempre buscando a Deus, não esquecer da lei, da palavra do Senhor, né? Então, a gente não pode esquecer que mesmo que diante de nós estivermos nessa dificuldade, nós temos que estar clamando a Deus, orando ao Senhor, para que o Senhor pedir perdão para Deus, para nós poder se arrepender daquilo que nós fizemos de errado, para que Deus possa mover, entrar com providência na sua vida, para que nós possamos se libertar. É o que o Senhor fez. Aí o Senhor pegou, trouxe o povo de volta para Israel, né? Já tinha uma promessa de restauração a Israel, amém? Então a gente precisa entender que muitas vezes o ímpio vem contra a nossa vida, o perverso, né? Mas só que o Senhor não quer que você deseja mal para aqueles que te fizeram mal, pelo contrário, deseja bem. Se nós somos crentes em Deus, eu vi o pastor Flávio falou isso no domingo na administração, se você quer ser
crente em Deus, tem uma vida voltada para Cristo, né? Fala, eu sou justo, né? Quer se redimir, Jesus quer ser uma pessoa sempre para agradar o Senhor, viver de acordo com a palavra do Senhor. Você sempre faça o bem para quem te faça mal. Que nós, os crentes, aqueles que são tementes a Deus, tem que ser a diferença na vida dos outros. Se não for a diferença, você não está fazendo a vontade de Deus. Então a diferença é assim, a gente vai ter que surpreender até o nosso inimigo. Uma hora ele vai vir falar com você, você vai tratar ele bem. Ô glória, porque Deus quer isso. Não quer que você fale assim, não vou dar a mão para essa pessoa, não, porque ela fez isso comigo, não vou. Não, pelo contrário, você é a diferença. Jesus, o povo humilhava, o pessoal, eles blasfemava contra o Filho de Deus, e o Senhor ali, calmo, tranquilo, falando da palavra do Pai, ensinando o povo, e sereno, ele não se deixou abater com as palavras, ele não se deixou levar pelas influências malignas, porque ele sabe que tem, né? Ele sabia. Então tudo vinha para tentar tirar ele do foco, do propósito que o Senhor tinha, né? Não, o Senhor continuava. E às vezes, muitas vezes, a gente está no propósito, Deus quer isso, nós estamos no propósito para aquilo que Deus tem para a nossa vida preparado. O que acontece? Muitas vezes a gente o quê? Tem algo que vem sobre a nossa vida. Quantas vezes eu na minha vida eu falo isso? Eu estou vivendo algo porque eu sinto que Deus tem algo para minha vida e eu estou me esforçando para estar fazendo a vontade de Deus e vem algo para me tirar do meu propósito. Se arma, se levanta contra a minha vida para me tentar me atacar. E às vezes, é claro, eu sou humana, como já aconteceu nas minhas situações da minha vida, que eu tive que sair do meu sério e eu pedi perdão para Deus porque eu não deveria ter agido assim. Hoje eu falo assim, não, Senhor, não devia, essa não foi uma conduta de uma pessoa temente ao Senhor, mas eu sou humana, Pai, me perdoa. Eu sou falha, eu sou pecadora, né? Eu quero me redimir, pedir perdão, porque eu também, naquele momento, naquela situação, a gente fica com nervos na flor da pele. Todo mundo é assim, né? A gente pode dizer que nós não somos perfeitos, e graças, Ele é perfeito, o Pai maravilhoso Senhor, né? Ele que é assim perfeito, nós não somos, né? Nós somos falhos, nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós somos muito egocêntricos também, né? Nós queremos tudo para nós somos querendo tudo para as coisas de imediata, nós não sabemos esperar em nada. Nós somos assim, nós somos falhos mesmo, né? Mas só que Deus nos ama como nós somos, né? Deus ama o pecador, não o pecado, tá? Deus ama o pecador, mas o pecado ele não ama, ele abomina o pecado. Então saia do caminho dos ímpios, saia de sentar nas rodas dos escarnecedores, saia. Viva uma vida para Cristo, ou vá se frequente lugares que vão edificar a sua vida. Falar de Deus, conceitos dentro da palavra, né? Sempre tudo que venha para influenciar a sua família, sempre o bem-estar, o amor, a união, o respeito, o caráter, porque o ímpio não tem caráter, né? Ele tem a índole do ímpio é falta de caráter. Ele não tem pudor, ele quer mais praticar maldade, né? Ele não pensa nas consequências, ele não tá nem aí pra nada, tudo que ele fazer tá bom, ele se acha sempre o melhor e quer sempre praticar, não tá nem aí, pode passar por cima de qualquer pessoa, ele quer fazer maldade. A gente vê muito aí, né? A gente vê essa televisão aí, né? A gente vê que as pessoas até matam e agem como se nada, eles não se arrependem. Eu vi aquele crime daquele rapaz esses dias passou, não vou comentar muito porque isso aí, né? Mas ele matou aquele homem idoso e ele acha que ele estava certo, né? Que coisa monstruosa de ver, triste de ver, e não se arrepender. Eu falei, mas como é que um pai e uma mãe não corrigem um rapaz desse? Será que se matasse o pai velhinho, a mãe velhinha dele, sei lá, será que ele ia se sentir bem como ser humano, né? Sabe, ele não se arrependeu, assim, o jeito dele, ele fala assim como uma coisa estranha, assim, ele queria fugir, assim, de uma maneira estranha, né? Uma coisa assim que não se arrepende, isso que é o ímpio, não se arrepende, ele não se arrepende, ele não aceita, ele acha que aconteceu, mas ele tá dono da verdade dele. Então isso a gente precisa entender, então se Deus falar que há uma separação, há uma separação entre o ímpio e o justo, né? Porque o justo, ele quer sempre fazer a vontade de Deus, mas o ímpio não, ele não quer. Enquanto o justo ama as coisas de Deus, o ímpio ele se opõe à verdade, né?
Ele é a verdade, e é a verdade que vai libertar o povo de Deus. É a verdade que nos liberta todos os dias, né? Através do que? Da palavra do Senhor, amém? É a palavra de Deus que nos liberta, né? É Ele o presente, a palavra é o próprio Deus falando conosco, né? Para que nos oriente a nossa vida, como Deus quer que nós vivemos de acordo com a palavra, fazendo a vontade dele, né? Sempre buscando o Senhor, de suas dificuldades, adversidades, né? Sabendo que o Senhor socorre os justos, né? Se ouve a oração do justo. Nunca vi um justo sem resposta, é verdade. Que Deus ele sempre responde a oração do justo também, mas o justo também sabe esperar o tempo de Deus. Ele sabe que no tempo certo as coisas vão acontecer. Que o Senhor fala que ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo, ele vai dar o seu fruto. Então ele sabe que ele vai colher aquilo que ele faz de bom, que está sempre fazendo a vontade de Deus. Ele vai colher querer agradar a Deus, meditar sobre a palavra, ouvir a palavra do Senhor e não andar no caminho do mal. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, e aí as suas folhagens não vão se murchar, né? Ele vai ser uma pessoa abençoada, né? E tudo quanto ele for, ele vai ser bem sucedido. Então, como eu falei, sucedido pode ser financeiramente, mas pode ser também sucedido de proteção, do cuidado, do zelo de Deus. Na hora que ele está precisando, o Senhor vai suprir as necessidades dele, vai dar força, coragem para enfrentar situações. Gente, porque a gente fala, às vezes tem pessoas que pensam que a gente vive para o Senhor, claro que a gente quer manter-se na presença do Senhor, ler a palavra do Senhor, né? Mas assim, Deus fala, serão pessoas abençoadas. Abençoadas são pessoas protegidas, guardadas no dia da dificuldade. Nós vamos entender. O Senhor está aqui para nos socorrer, para nos dar força. Significa que nós vamos passar. Nós vamos passar. O Senhor fala assim, tenha bom ânimo, mas não tereis aflições. Mas o Senhor venceu, nós venceremos em Cristo. Com o Senhor somos mais que vencedores. Amém? Então tenha uma boa noite. Recebam a palavra do Senhor no seu coração. Amém? E que Jesus abençoe, ilumine os seus pensamentos, os seus passos, né? E que ilumine também a sua mente para que você veja o que está fazendo de errado e aonde você anda andando e com quem você anda falando e com quem você anda sentando e com quem você anda frequentando lugares. Amém? Que Deus proteja, abençoe, tenha uma boa noite, hein? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Deus, meu refúgio, minha fortaleza, minha alegria na dor, minha maior certeza. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Reina em minha vida e minha casa, o Senhor vem até mim. Louvado seja Jesus, Jesus. Louvado seja teu nome, para sempre seja louvado. E os anjos clamam santo, toda a criação, santo, exaltado é santo, santo para sempre. Ele é sempre para sempre, louvado seja, aleluia. E teu povo canta santo, sim, é o Rei dos Reis, louvado seja o seu nome, Senhor Santo, Santo. Tu sempre serás santo, santo para sempre, louvado seja, aleluia. Tenha uma boa noite, hein? Fique com Deus, adore o nome do Senhor, já falei, adore o Senhor, amém? Deus abençoe, fique com Deus, a paz seja, amém? Glória a Deus.